Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade às nossas aulas lá, como eu tinha comentado, né? Então, vamos para um próximo exercício, né, sobre aplicações das leis de Newton. Então, a primeira coisa que a gente pode tentar observar aqui é esse sisteminha aqui e tentar pensar o que vai acontecer sem ler propriamente anunciado, né? Então, a gente tem esse bloco 1 aqui, ele está pendurado, né, pelo fio. Vai ser puxado pelo fio aqui pelo bloco 2, né? Então, a gente já entendeu aqui um pouco a configuração do desenho. Agora vamos ver o que está escrito no enunciado. Então, a gente vê aqui que o bloco 1 está apoiado sobre uma superfície horizontal e polida. Aí, por meio de um fio ideal, que passa por uma roldana, também ideal, ele se liga ao bloco 2, que pende verticalmente. As massas dos blocos são M1 é 6 kg e M2 é 12 kg. Considerando o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o módulo da aceleração adquirido pelos blocos. Então vamos começar primeiro resolvendo essa etapa A. E para isso, né, a gente precisa novamente escrever o diagrama de corpo livre desses blocos aqui. Então deixa eu apagar aqui essas setas primeiro. Então vamos desenhar aqui onde eles estão mesmo. Então olhando aqui para o bloco 2, a gente tem a força peso, P no bloco 2. Aqui no bloco 1, a gente também tem o peso. Que como o bloco 1 está apoiado numa superfície, a gente sabe que vai aparecer uma força normal aqui. Força normal. E olhando também para o bloco 1, a gente sabe que ele vai ser puxado por esse fio aqui. Então a gente vai chamar isso de tração T, né? Que vai ser uma força que ela é comunicada por essa corda aqui, por esse fio. Esse bloco 1 e esse bloco 2, eles estão interagindo por essa corda. Então o T vai ser um par ação e reação. Então ele vai aparecer aqui também no bloco 2. T. Então é o meio como os dois blocos entram em contato, né? Não é muito diferente eu ter uma corda e o outro está realmente encostando no outro bloco. Então a corda ela vai ser como se fosse o braço, né, dos blocos. Não é muito diferente disso. Então a gente já tem as nossas forças aqui desenhadas. Então a gente vai escrever a nossa segunda lei de Newton, né? Então força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aqui a gente tem uma questão importante que a gente deve pensar, né? Que é o nosso sistema de referências. Então, na hora que a gente olha aqui o nosso sistema de referências, a gente vai colocar aqui y, aqui é x vai ser positivo. E esse sistema de referências ele caminha para a gente conseguir definir, né, onde que está um vetor, se o vetor está em x ou se o vetor está em y. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vê que a normal está em y, o peso de 1 está em y também. A gente sabe que esses dois aqui devem se anular, então a gente não precisa se preocupar com eles. O movimento do bloco 1 vai acontecer só na direção x. E a gente traz esse sistema aqui. E a rodana, ela torce esse nosso sistema de coordenadas. Então o x ele está aqui. Depois que ele termina de passar pela rodana, a gente vai ter ele dessa forma aqui. Então o x positivo vai estar para cá e o y positivo
vai estar aqui. Então, o que isso nos permite fazer, né? Quando a gente trabalha com as forças, a gente pode trabalhar com elas separadamente, né? Tanto na direção X, como na direção Y. Como na direção Y não vai ter movimento, né? Olhando aqui os nossos sistemas de referencial, tem nenhuma força que produza movimento ali. Então, a gente pode deixá-la de lado nesse momento. E a gente vai trabalhar só com a direção X. Então, essa nossa força resultante aqui. Essa nossa força resultante, ela é da direção X. Então, quais são as forças que estão na direção X, né? Esse T aqui, que é menos T, mais T, está no sentido positivo. A gente olha aqui, esse outro T é menos T agora. E a gente tem o mais P2. Então, aqui a gente tem todas as forças que estão atuando na direção X. Como a gente viu quando a gente estava vendo a terceira lei, quando a gente tem dois objetos aqui, eles estão interagindo um com o outro, aparece o par ação e reação. Aparece o par ação e reação, e essas duas forças são iguais em módulos. Ela tem a mesma direção, só que o sentido dela é oposto. Então, por isso que aparece o sinal negativo aqui, no par ação e reação. Então, o módulo desses dois valores aqui é o mesmo. Então, se T, por exemplo, for de 10 newtons, aqui vai aparecer menos 10 newtons. Então, o que isso me permite fazer? Simplificar esses dois valores de T aqui, sem nem saber o valor que eles têm. Então, eu posso apagar eles daqui. Então, minha força resultante vai ser só P2. Então, vamos ver aqui minha força resultante, como que era a equação dela, né? Massa vezes aceleração. A aceleração é aquilo que a gente quer descobrir. E a massa? Qual é a massa de todo esse sistema aqui junto? Vai ser a massa tanto de A, tanto do bloco 1, como do bloco 2. Então, a massa total aqui vai ser igual a 6 mais 12 na 18 quilogramas. Então, vamos substituir aqui. Vai ficar 18 vezes A igual, vamos ver como que é a nossa equação do peso de 2. Peso de 2 é igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração da gravidade. Esse daqui a gente tem que lembrar que a nossa aproximação ela é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a massa de 2 é 12 vezes 10. Isso daqui dá 120 newtons. Então, a gente pode agora substituir aqui no lugar do P2 o 120 para encontrar a aceleração dos blocos. Então, a A vai ser igual a 120 divididos por 18.
E aí vamos ver quanto que vai dar isso. Então aqui 120. Então aqui é divisível por 2 ou por 6. Esse aqui também é divisível por 6. Então 12 dividido por 6 dá... Até parece que eu estou na aula, né? 12 dividido por 6 dá 2. O zero ali continua. 18 dividido por 6 dá 3. Agora já não dá para fazer mais a divisão direto, né? Eu vou me dar o luxo a dividir na calculadora nesse momento. Dá 6, vai dar a dízima periódica aqui. Daí a gente olhando os algarismos significativos, né? A gente percebe que a princípio a resposta teria que ter apenas 1. Então a gente tem que fazer um arredondamento aqui, que dá 7 metros por segundo ao quadrado. Então essa aceleração que vai tanto fazer com que o bloco 1 se mexa, como o bloco 2, já que eles estão unidos, né? Então a aceleração tem que ser a mesma para os dois blocos. Porque se elas fossem diferentes, o que ia acontecer, né? Por exemplo, se o bloco 2 tivesse uma aceleração maior, ele ia ganhar velocidade mais rápida. Então ele ia ficar cada vez mais rápido do que o bloco 1. Isso não pode acontecer. Já que eles estão se movendo aqui juntinhos, né? Devido a essa corda, os dois têm que mudar de velocidade da mesma forma. Então, se depois de 1 segundo o bloco 2 aumentou em 7 metros por segundo a velocidade, né? Foi, por exemplo, de 7 metros por segundo para 14, o bloco 1 ele também precisa ir de 7 a 14 em 1 segundo. E agora a gente vai ver aqui, essa daqui é a nossa resposta A, então. Então dá para a gente apagar tudo aqui agora, a gente já sabe que a resposta dá essa. A gente apaga. Resposta da A aceleração é igual a 7 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver qual que é a questão B. A intensidade da força de tração que atua no fio. Vamos ver aqui. B. Então vamos fazer aqui a B. Para a gente responder ela, dá para a gente olhar para um bloco apenas. E daí dá para a gente escolher qualquer um deles. A gente não pode usar os dois blocos juntos, né? Porque a gente viu que a gente vai somar os dois valores de t e eles vão sumir. Então a gente vai olhar agora para um bloco apenas. Vamos pegar aqui o bloco 1, só porque fica mais interessante. Mais fácil, na verdade. Então a força resultante ali no bloco 1 é igual à massa do bloco 1 vezes a aceleração. E de novo, né, fazendo o nosso olhar aqui sobre o bloco 1, a única força relevante para esse movimento aqui é a própria tração. Então a gente vai ter tração igual a 6 vezes, aqui eu posso colocar o 7, mas também eu posso colocar o resultado antes da simplificação, né? Eu tinha chegado nisso daqui. Apenas para ficar mais bonitinho na hora de fazer a conta. Então eu faço aqui a divisão. Aqui eu simplifico, né? E
dá 40 newtons. E veja que devido à simplificação, né, se eu fizesse o 7 vezes o 6, ia dar um valor diferente, né? Ia dar 42 newtons, que é um fato que é devido à simplificação mesmo. Então, uma coisa importante, às vezes, tudo bem a gente usar a resposta aqui, a simplificação, mas na hora que for fazer uma outra conta, para não propagar o erro, que aqui a gente tem um erro, né? Que era 6,666. A hora que a gente arredonda aqui para 7, para mostrar a resposta ali, né? Dentro da quantidade de algarismos significativos, esse erro aqui ele se propaga. E aqui, por exemplo, se eu usasse o 7 mesmo, ia dar 42 newtons. Então, sempre quando a gente for dar sequência, né, outros cálculos, é importante utilizar o número sem o arredondamento antes. Sempre possível, né, para melhorar a resposta. A letra C aqui, eu não vou fazer nesse vídeo para não ficar muito comprido, mas é a análise do seguinte, ó. Que força aqui que está atuando nessa polia? A intensidade da força que o fio exerce sobre a polia. E aí a gente tem que ver, por exemplo, o que está acontecendo com a polia, tentar fazer o desenho das forças que estão atuando aqui pelo fio. Então esse desenho das forças aqui, eu vou deixar para vocês fazerem e tentar encontrar qual seria a força que estaria atuando nessa polia. Tá bom? Então, até mais.